Olá pessoal, 16 de março de 2023, 19 horas. E aqui estou para dar continuidade ao estudo da obra O Livro dos Médiuns, realizado pelo canal Mood, e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 5, capítulo 1 da segunda parte. Ação dos Espíritos sobre a Matéria. Vamos lá direto no texto, item 52. Descartada a opinião materialista, condenada ao mesmo tempo pela razão e pelos fatos, tudo se resume em saber se a alma, depois da morte, pode se manifestar aos vivos. A questão, assim reduzida à sua mais simples expressão, torna-se singularmente fácil. Porque o estudo anterior foi sobre os sistemas, onde Kardec descartou vários sistemas que diziam que o espiritismo estava errado ou e coisas desse tipo. Então, a partir do momento que nós descartamos, e o que eu disse no final do último encontro foi: se você concorda com tudo que está aqui, então venha com o coração e a mente abertos para os próximos estudos, né? Já que agora nós entramos mais nas manifestações espirituais. Se nós descartamos então a opinião materialista porque os fatos e a razão provaram que elas não podem ser consideradas completamente, né? Se depois da morte a alma pode se manifestar aos vivos, quando nós reduzimos a questão de uma expressão mais simples, é mais fácil lidar com ela. Então, a questão é essa: nós acreditamos que existe o espírito, nós acreditamos que ele sobrevive à morte, agora nós precisamos descobrir se ele consegue conversar com os que ficaram. Porque não se esqueçam, esse é o livro dos médiuns. A parte de provar a existência dos espíritos por si só, a parte de falar sobre essas outras questões está no livro dos espíritos. A parte que diz respeito à conduta espírita no agir fora da casa espírita, na vida e nas intenções pessoais, está no Evangelho segundo o Espiritismo. No livro O Céu e o Inferno existem várias histórias, vários relatos trazidos para mostrar aonde as manifestações dos espíritos e aonde as vivências pessoais dos desencarnados podem nos ensinar alguma coisa com questão de moralidade, arrependimento e tudo mais. E a Gênese é o livro que explica a formação do planeta. Então ela tem um caráter mais químico, um caráter mais geológico, um caráter mais focado na condição materialista, mas lá também fala sobre milagres e predições. Então, o que nós estamos fazendo aqui é o estudo do livro que tenta entender como que essa mediunidade, este caminho do meio entre os que estão na carne e os que estão fora da carne, pode se expressar, pode existir. A própria razão diz que não há nada de absolutamente impossível, e já é alguma coisa. Essa crença tem a aceitação de todos os povos, porque encontramos em todos os lugares e em todas as épocas. Ora, uma instituição não estaria tão generalizada, nem sobreviveria ao tempo, sem repousar sobre alguma coisa convincente. O pressuposto de Kardec é, como nós já vimos também, acho que no primeiro encontro, né? Ao longo da história do desenvolvimento da humanidade, nós tivemos vários povos, várias civilizações e culturas que faziam esse culto, fosse por medo ou fosse por devoção à morte. Nós temos ainda hoje, né, essa ideia de que a morte é uma transição, é uma libertação. A Glória Maria desencarnou há pouco tempo e um dos trechos que extraíram das conversas dela, não me lembro em que país que era, né, porque ela praticamente gabaritou o planeta Terra. Ela disse que viu uma pessoa deixada do lado de fora da casa, um idoso que estava para morrer e resgatou ele, acolheu ele e tal, cuidou dele. E depois ela foi amaldiçoada pela família, porque naquela cultura, quando a pessoa está velha, ela é colocada para o lado de fora para morrer, porque é visto que morrer é bom, porque ela vai passar por uma transição. Então a ideia da morte ela não é uma coisa tão distante, ela está em várias. Existe também uma outra cultura de um país que eles desenterram as pessoas que morreram, acho que no aniversário delas, não sei se é no aniversário de vida ou da morte delas, eles desenterram essas pessoas, colocam o corpo ali sentado numa cadeira e fazem uma festa com o corpo, e depois enterram de novo.
Então, eu estou rindo aqui porque eu falo, que bom que existe uma pluralidade de cultura e uma colocação. Algumas pessoas têm a ideia de que aquilo é negativo, né? Mas, por exemplo, aquilo que nós chamamos de macabro, né? Tem estudos que falam sobre os macabeus, tem estudos que falam sobre povos que entendiam a caveira como um símbolo positivo, um símbolo de transformação, né? O heavy metal, que tem a caveira como um símbolo e as pessoas associam porque gostam da morte, não é? É sobre uma expressão também de que a caveira não tem cor, a caveira não tem gênero, a caveira não faz diferença se você é ou não, porque essa era a ideia do heavy metal, essa era a ideia do rock, né, no seu sentido mais pesado, unir as pessoas. Então você podia sair engravatado ali da Faria Lima, ou você podia vir ali do Capão Redondo de chinelo, mas ali dentro daquele show, naquele ambiente, era a mesma banda. Então essa ideia de usar a roupa preta, a roupa com a camisa da banda, é uma coisa assim, não me importa, você não vai saber se eu sou rico ou se eu sou pobre. O que interessa é que nós partilhamos esse gosto. Então isso tudo fala sobre símbolos da morte. Algumas pessoas têm pavor de caveira, outras adoram. Você vai em lojas, tem caneca de caveira, tem colar de caveira, então por que esse culto? Tá? A ideia de que a morte está presente na nossa existência, ela é clara, porque a morte é obrigatória para todos nós. Só que a ideia da morte trabalhada como um símbolo negativo, ela ou positivo, ela varia no espectro infinito, dependendo da religião, da cultura, do país onde o indivíduo nasceu. Então essa crença, a crença de que não há nada absolutamente impossível e que pode existir alguma coisa após a morte, ela tem aceitação em todos os povos em algum nível, porque encontramos em todos os lugares e em todas as épocas. Se fosse uma coisa, uma intuição, não estaria tão generalizada nem sobreviveria ao tempo sem repousar sobre alguma coisa convincente. Então, de algum lugar ela parte. Aí eu trouxe aqui nota do expositor no artigo A Crença na Vida Após a Morte, o José de Paiva Neto, no seu site, traz o seguinte. Num levantamento feito pelo Instituto Ipsos, de setembro de 2010, com 18.500 participantes de todo o planeta, apurou-se que 51% da população global acreditam que há alguma forma de vida após o falecimento do corpo. 26% dizem não saber o que acontece. E 23% consideram que você simplesmente deixa de existir. Então, é mais de 75% que podem estar predispostos. 51% acreditam e 26% ainda não acreditam. Naquele estudo método, né, o 3, se eu não me engano, né, o capítulo 3, a primeira parte, Kardec fala, não fique perdendo tempo com aqueles que não acreditam, porque existe um grande número de pessoas que ainda não sabem no que acreditar. E eu dei aquele exemplo do indivíduo que monta uma igreja lá e tal, e isso faz com que a pessoa tenha mais predisposição a acreditar naquilo. Porque quem não tem nada está mais suscetível. Então, esse estudo de 2010 mostra que 26% das pessoas dizem não saber o que acontece. Então, dependendo da prova que for mostrada para elas, elas vão tomar um caminho ou outro. Mas 51, ou seja, mais da metade da população entrevistada, estatisticamente falando, acreditam que existe alguma forma de vida após o falecimento do corpo. Não confundam isso com acreditar em reencarnação e espiritismo. Nós estamos trabalhando a ideia aonde vem isso. Continuando neste artigo. No Brasil, um estudo concluído em 2017 pela USP, cerca de 1.000 brasileiros de todas as regiões do país foram entrevistados nesse quesito vida após a morte, obtendo-se interessantes resultados. 51% deles acreditam muito na imortalidade. 48% acreditam muito na vida após a morte. E 27% acreditam muito que os mortos podem se comunicar. Além desses números, 47% creem na reencarnação, tendo ateus e agnósticos nesse grupo de pessoas. Outras informações relevantes. 77% afirmaram já ter recebido alguma intuição. 70% disseram ter tido sonhos premonitórios pelo menos uma vez na vida. 51% sentiram presença espiritual. 41% viram algum espírito. 31% ouviram vozes. E 30% tiveram a experiência de recordar alguma memória de vida passada. Não confunda as estatísticas matemáticas aí, né? Igual ali em cima está dizendo. 51, 47, 48 e 27. Isso é dentro dos 100%. Do 100% entrevistado, 51% acreditam muito na imortalidade. Destes mesmos 100% que incluem os que acreditam em imortalidade,
48% acreditam muito na vida após a morte. 27% acreditam muito que os mortos podem se comunicar. Então, mais da metade acredita na imortalidade, como no estudo internacional. Esse é um estudo do Brasil. Dessa metade, 27% acreditam que os mortos podem se comunicar. E daí uma quantidade menor ainda vai acreditar que eles podem reencarnar. Tá? Então é o pessoal que acredita, olha, eu acredito que os mortos conversam, mas não significa que eles acreditam em reencarnação. Quando nós falamos então espiritismo kardecista, algumas pessoas elas falam, por exemplo, tem um pessoal da Umbanda que fala assim, não, a Umbanda também é espírita. Não é como se fosse diferenciado. A Umbanda também estuda Kardec. E sim, tanto que eu já fui chamado para fazer palestra em centros de Umbanda ou terreiros de Umbanda. A ideia é, o estudo é partilhado em algum ponto, mas quando nós falamos kardecista é pelo método. O método. O método da mesa branca, o método disso e daquilo, tá? Não é como se fosse outra coisa, mas ser espiritualista é mais abrangente. Ser espírita não é só kardecista. Espírita kardecista é aquele que segue estes livros aqui e toma como base o método de Kardec, pelo menos acreditando na maior parte do que ele falava e seguindo a maior parte dos métodos que ele propôs. Bom, além desses números, 47% acreditam na reencarnação. Tá? Então, ó, 51% acreditam muito na imortalidade, ou seja, 4% dos que acreditam na imortalidade não acreditam em reencarnação. Inclusive, os que acreditam em reencarnação têm ateus e agnósticos, porque são pessoas que conseguem acreditar na reencarnação, mas elas vão enxergar isso como algo da natureza e não como uma coisa divina. Ateu e agnóstico é aquele que não acredita em Deus como a força que nós compreendemos, principalmente esse Deus ensinado pela igreja, né? Este Deus colocado por Moisés, e o agnóstico é aquele que, em vendo, passa a acreditar. Ele não reflete tudo, não deflete tudo, mas ele precisa de provas para acreditar naquilo. Ele pode acreditar, eu acredito que existe reencarnação, como eu vejo que uma maçã cai, morre e daquela semente nasce outra. Seria um processo natural e não tem nada a ver com Deus. 77% afirmaram já ter recebido alguma intuição, ou seja, mesmo entre os que não acreditam em espírito, não acreditam em imortalidade, eles acreditam em intuição. Aí vai entrar aqueles que falam, ó, pode ter sido o diabo, pode ter sido Jesus, pode ter sido Deus, o Espírito Santo. E como tudo isso conversa com o que Kardec apresentou. Esse estudo de 2017, eu tinha dito 2010 lá, né? Eu errei, 2017, da USP, conversa com o que o Kardec escreveu em 1800 e muito. Isso é importante. Ele não estava errado lá sem esses dados. Outras informações relevantes. 70% disseram ter tido sonhos premonitórios pelo menos uma vez na vida. A cada 10 pessoas, 7 já tiveram um sonho premonitório. 51% sentiram presença espiritual, isso é mais da metade. 41% viram algum espírito, isso é muito grande. Tá? Por quê? Um dos pontos que alguns indivíduos colocam é que isso é alucinação. Só que quando você pega o manual de psiquiatria, que fala sobre delírios, que fala sobre alucinações, que fala sobre transtornos disso, um número acima de 2, 3% já seria muito. Então nós estamos falando aqui de 40% dos entrevistados. É uma informação muito grande. Pessoas que tiveram sonhos premonitórios, pessoas que viram o espírito. Então como é que é tão difícil falar sobre o assunto? Por que as pessoas têm uma resistência com relação a estudar isso aqui? Esse é o questionamento, porque vai mexer com uma base de conhecimentos e valores que elas têm que são muito profundas, que envolvem a bisavó, a avó, a mãe, onde ela cresceu. Então fica complicado, mas quando você pega o número de espíritas, eu lembro que uma vez eu fui pesquisar em Mogi das Cruzes, o número de espíritas estava em 2,7% da população. Então, aqui, para não falar o número errado, são muitos, né? 51%, 41% viram algum espírito e 51% sentiram presença espiritual. E só 2,75% foram estudar Kardec. Então, onde eles estão buscando essas respostas? 31% ouviram vozes. Todo mundo alucinando? O mundo está louco?
e 30% tiveram a experiência de recordar alguma memória de vida passada. É muita coisa. Tá? Item 53. Tá, deixa eu só voltar aqui então. Porque Kardec disse o quê? Que a própria razão diz que não há nada de absolutamente impossível e já é alguma coisa. Essa crença tem aceitação de todos os povos porque encontramos em todos os lugares e em todas as épocas. E em 2010, no mundo, 51% da população acredita na forma de vida após o falecimento. E no Brasil, em 2007, os mesmos 51% se mantêm. Então, como isso se explica? Porque isso está no ser, independente de onde ele nasce, independente da época. Item 53. À primeira vista, a ideia que se faz dos espíritos torna os fenômenos das manifestações incompreensíveis. Essas manifestações não podem ocorrer senão por ação do espírito sobre a matéria. E é por isso que aqueles que creem que o espírito é a ausência de toda a matéria se perguntam, com aparente razão, como ele pode agir materialmente. Kardec faz então o traçado. Bom, eu vou tentar pensar como se eu fosse alguém que acabou de chegar. À primeira vista, a ideia que se faz dos espíritos torna os fenômenos das manifestações incompreensíveis, porque a ideia que se faz dos espíritos é que eles são fantasmas, eles são imateriais, eles são etéreos. Nos filmes as pessoas passam por dentro deles. Às vezes sente um calafrio. Então, se eles são isso, como é que eles podem atuar na matéria? É onde essas outras crenças, esses outros valores vão dizer que isso é coisa do demônio, que isso é feitiçaria, que isso é bruxaria, mas essas coisas não existem, não existe bruxaria. Não existe feitiçaria como ela é colocada. São estudos de energia, manipulação de energia. Se você tem uma propriedade dentro do boldo que acalma o estômago, isso é feitiçaria. Se ninguém conhece o boldo e está todo mundo ali, você volta no tempo, ninguém conhece o boldo, as pessoas estão passando mal, você vai, pega uma planta, amassa ela, joga na água, faz um chá e serve, a pessoa se cura, não é feitiçaria, é uma poção. Se você colocar dentro de um vidrinho bonitinho e jogar mais algumas ervas lá dentro para dar uma impressão, não sei o que, ou uma fumacinha, não é uma feitiçaria. A ideia de feitiçaria ficou colocada. Aquilo que nós não conseguimos entender é feitiçaria. E como a igreja tinha um poder muito grande de manipulação das pessoas, tudo era feitiçaria. Então todas essas mulheres que foram queimadas na fogueira eram, na verdade, sensitivas, médiums. Porque muitos homens também eram, só que ao invés de serem queimados na fogueira, eles viravam bispos e papas. Simplesmente. Porque nunca aconteceu nada disso. Se nós observamos o desenvolvimento social e percebemos que depois de muito tempo apareceram tantas acusações de pedofilia dentro da igreja, e aqueles indivíduos que sofreram esses abusos disseram que os superiores sabiam, então se eles acobertaram pedofilia, eles não acobertaram feitiçaria? Não é uma coisa tão difícil de imaginar. Né? Se eu cito o filme O Nome da Rosa, O Nome da Rosa é um filme antigo, mas é um filme muito bom que mostra esse lado secreto, este lado oculto, né? O lado do que precisava ser mantido preservado. Eu disse, os livros foram queimados, mas teve muito livro que ficou guardado dentro de monastérios. A igreja detinha o poder daquele livro. A igreja católica tinha o poder daqueles livros. Então eles ficavam reservados e só os iniciados, e só os padres, e só os indivíduos que iam desenvolver-se no meio religioso podiam ter aquele conhecimento, porque eles dominavam as pessoas. Então essa ideia que nós falamos de falar amém para tudo é porque a missa era feita em latim e as pessoas não sabiam latim. Então quando o padre falava amém, as pessoas ouviam amém. Porque elas entendiam que o padre tinha acabado, é como se fosse um câmbio desliga. A pessoa fala câmbio de volta. Hoje isso vai tão forte que até dentro da igreja protestante o pastor fala amém, irmão. Daí o irmão fala amém. Mas isso é traço arquetípico, vamos por assim dizer, atávico de um comportamento de condicionamento. Você tem que falar amém para tudo, porque como é que você vai questionar latim? Então você fala só a língua portuguesa, você vai assistir um pastor em holandês, um padre em holandês, ele fala, ó, quando eu falar tal palavra, você fala sim, você fala sim. Esta pessoa que fala amém para tudo é aquela que não reflete, porque ela deixa que o conhecimento esteja no outro e ela apenas aceita aquilo que lhe é dado. Então, ao invés de buscar respostas, o que Kardec fez foi falar: eu não vou falar amém para isso, eu vou buscar resposta. E aí ele tomou pedrada e toma até hoje.
Você fala, não mexe no que está quieto, está tudo certo, vamos falar amém para tudo. Tá? É um desenvolvimento psicológico atávico de negação. Então, se existe a negação como um dado concreto, confirmado dentro da igreja, a negação também tem que estar dentro daqueles que frequentam a igreja em algum nível. Então, se existe o interesse pela pesquisa, pelo método, isso também tem que estar dentro daqueles que estudam Kardec. Se você não estuda Kardec, você só frequenta o centro espírita, você fala amém para tudo. É função sua analisar essas coisas e entender. Se tantas pessoas estão fazendo isso e eu também, eu não preciso ter tanto medo de contar que eu tive um sonho premonitório. Eu não preciso ter vergonha de falar que minha avó me visitou, sendo que ela já morreu. As pessoas estão muito mais abertas a isso do que você imagina. As manifestações não podem ocorrer senão por ação do espírito sobre a matéria, e é por isso que aqueles que creem que o espírito é a ausência de toda a matéria se perguntam, com aparente razão, como ele pode agir materialmente. Kardec fala: eu entendo o lado desse cara, porque realmente essa é a primeira pergunta que se faz. Observemos-los atentamente no momento em que acabam de deixar a vida. Estão num estado de perturbação, os espíritos. Tudo é confuso em volta deles. Eles vêm do seu corpo perfeito ou mutilado segundo o gênero da sua morte. Por outro lado, eles se veem e se sentem vivos. Qualquer coisa lhe diz que esse corpo não lhes pertence. E eles não compreendem porque estão separados. Aí são vários estudos, várias mesas mediúnicas, várias entrevistas com espíritos que demonstram isso. Que muitos não sabem que morreram. Porque nós temos um mecanismo da negação. Quando você achou em algum momento seu gatinho, a sua calopsita ou seu cachorro mortos, você ficou em negação primeiro. Você pegou, você abraçou, você beijou, você conversou, você falou tudo o que tinha para falar, mas já morreu. Mas não adianta, não faz diferença se já morreu. Tá? Isso de um corpo do outro. Pode estar frio já, porque teu avô deitou meia-noite para dormir, vocês acharam ele só 8 da manhã. Já tá no rigor mortis ali, já tá duro. Mas você conversa com ele como se ele estivesse ali. Isso o corpo do outro. Imagina o seu. Você vai levantar como você levanta todo dia para ir ao banheiro pela manhã, seu corpo não vem junto. Como é que você explica isso primeiro? Se você nunca estudou espiritismo, primeiro pensa nisso. Ué, se você não acredita em vida após a morte, estou alucinando, estou delirando, estou sonhando, quanto tempo leva até você perceber que está sonhando? Porque o nosso sonho ele pode demorar 1 minuto e na sua cabeça passaram 100 anos. Ah, tive um sonho complexo que eu fui, desci, não sei o que. Da cabeça, 1 minuto. Então, quando você não tem noção de que você deita para dormir e acorda depois de 8 horas, como que essas 8 horas passam? Tenta ficar olhando para um relógio 8 horas para ver o tanto que demora. Você simplesmente deita e quando acorda se passaram 8. Cadê essas 8 horas? Cadê essas 8 horas? Se essas 8 horas desaparecem, quando o indivíduo acorda e vê o corpo dele ali e ele pensa que ele está sonhando, 100 anos podem se passar e ele ainda acha que ele está sonhando. Então você vai ter, mais do que isso, você vai ter mesas mediúnicas, trabalhos mediúnicos, onde os espíritos vêm e eles falam assim, eu morri em 1328. Ele não fala que morreu. Que ano nós estamos? Ele fala 1328 do calendário não sei o quê. Já faz tudo isso. Né? Faz quase 700 anos que o indivíduo morreu. Isso que às vezes as pessoas não entendem. Esse é o poder da negação. Você está dirigindo, tranquilo, indo lá para casa da sua avó em Jundiaí. Aí o carro bate porque você dormiu. O impacto foi tão forte que teu corpo despedaçou. Você acorda, só vê partes do corpo para lá e para cá. Não é você. Não é você. Vai demorar para você entender que é você. Muito doloroso. Mas o que Kardec está dizendo é que o indivíduo, quando ele desencarna, ele fica perturbado por um tempo. Se ele conhece tudo isso aqui que nós estamos estudando, se ele acredita em tudo isso aqui que ele está estudando, uma das primeiras respostas que vai vir à mente dele é essa. Tanto que nós conhecemos desde que eu sou criança e antes disso em filmes e em desenhos está assim. Me belisca para ver se eu estou sonhando, ou seja, me dá um estímulo material para saber se eu estou sonhando. Porque se eu me beliscar e não doer, lascou-se.
Procura a placa escrito colônia espiritual e vai na fé, porque não tem mais volta. Acabou. Você vai ver a esposa acordando, gritando, desesperada, e você pensa: não, calma, eu tô aqui, mas aí você não consegue conversar com ela e se irrita porque ela não está te ouvindo e fica ali perto: amor, o que foi? Para de. Por que você está brava comigo? Aí vem esses espíritos na mesa mediúnica. Eu estou acompanhando ela porque eu fico falando com ela, ela não me escuta, ela me largou no casamento. Cara, faz 3 encarnações que vocês eram casados. Ele ainda está lá seguindo ela. Isso é muito grave, porque o tempo passa diferente. Não esquece essa ideia do tempo do relógio, porque isso é quando nós estamos acordados. O tempo mental são milhões de anos em 5 segundos. No momento em que acabamos de deixar a vida, estamos num estado de perturbação. Tudo é confuso em volta de nós. Nos vemos, nosso corpo perfeito ou mutilado, segundo o gênero de nossa morte. Por outro lado, nos vemos e nos sentimos vivos. Qualquer coisa nos diz que esse corpo nos pertence e não compreendemos por que estamos separados. Como é que eu posso estar naquele corpo se eu estou me sentindo vivo? Dissipado esse primeiro momento de perturbação, o corpo torna-se para eles uma velha vestimenta, da qual eles se despojaram e não querem mais. Sentem-se mais leves e livres de um peso. Não têm mais dores físicas e são felizes de poderem se elevar, transpor espaços, assim como quando eram vivos os faziam muitas vezes nos sonhos. Agora imagina se você tinha um Alzheimer, um Parkinson, uma coluna arrebentada, uma cadeira de rodas, uma surdez, um mutismo. Acabou. É um preço doloroso a pagar, né? Porque você pensa, puxa vida. Mas para quem passou a vida inteira preso a um corpo falho, preso a um cérebro demenciando, é uma sensação de liberdade gigantesca. Mesmo que te custe não poder abraçar as pessoas que você ama mais por um tempo. Elas também morrerão. Dissipado esse primeiro momento de perturbação, o corpo torna-se para nós uma velha roupa da qual nos despojamos e que não queremos mais. Sentimos-nos mais leves e livres de um peso. Não temos mais dores físicas e somos felizes de podermos nos elevar, transpor espaços, assim como quando éramos vivos, e fazíamos muitas vezes no sonho. Não adianta coisa não, viu? Morrer é para quem pode, não é para quem quer. Morrer é o fim da linha. Não adiante o processo. A ideia é, se a pessoa realmente acreditasse em paraíso, não tinha por que estar viva. Nós sabemos que nós temos que chegar lá. Por isso, todas as religiões, todas as culturas, de alguma forma, condenam o suicídio. Há uma abertura para o homicídio em caso de pena de morte, quando o indivíduo tira a vida do outro, e há uma abertura para a eutanásia ou ortotanásia, dependendo do sofrimento da pessoa, em algumas culturas e legislações. Mas a ideia do suicídio, ela ainda é um tabu violentíssimo. E que continue sendo, porque tem que haver uma chance. Mas ainda já existem partidários que dizem que a pessoa pode ter o direito de desfazer-se da própria vida se ela quiser e que isso inclusive deve ser custeado pelo Estado. Talvez não aqui no Brasil, mas eu já li sobre isso em alguns países onde se a pessoa disser eu não quero mais, ela tem o direito de uma morte, um suicídio digno, será proporcionado com medicamentos certos, anestesia e tudo mais, depois dela assinar todos os termos. Então, existem umas pessoas que acreditam que esse é um caminho, mas a proposta aqui é a morte tem que ser natural. Tá? Kardec então põe uma nota. Essa aqui é a nota de Kardec mesmo que está no livro. Se recordar de tudo o que dissemos em O Livro dos Espíritos, sobre os sonhos e o estado do espírito durante o sono, questões números 400 a 418, se conceberá que estes sonhos, que quase todo mundo teve, nos quais se vê transportado através do espaço e como voando, não são mais do que uma lembrança da sensação experimentada pelo espírito, quando durante o sono havia momentaneamente deixado seu corpo material, não levando consigo senão seu corpo fluídico, aquele que conserva depois da morte. Estes sonhos podem, pois, nos dar uma ideia do estado do espírito quando estiver desembaraçado dos entraves que o retém à terra.
diferença é que o que os autores espíritas dizem, né, é que quando nós estamos encarnados e nós saímos do corpo, existe um fio energético prateado que nos mantém ligados a ele. Os espíritos que estão na erraticidade, ou seja, fora do corpo físico, se eles enxergam alguém com esse fio atrás, é a pessoa que está ali, sabe? Tipo a coleirinha do cachorro. Ele está preso ao corpo ainda, ele só está sonhando, ou em coma, mas ele ainda está vivo lá no corpo. Quando ele vê um indivíduo sem esse fio, aí significa que esse já morreu o corpo. Ele está só em espírito. Ele irá reencarnar. Tá? Então, quando o corpo não fica com medo, se eu sonhar, meu espírito vai sair do corpo e vai vir outro espírito tomar o lugar dele. O kardecismo não acredita nisso. Não tem como uma pessoa possuir o seu corpo. O processo obsessivo. Mas e os espíritos obsessores? Eles não são obsessivos porque eles entram no seu corpo. Eles são obsessivos porque eles entram na sua mente. Eles se conectam a você telepaticamente, eles se conectam a você energeticamente, eles se conectam a você e transmitem em você como um fio de cobre conduz a eletricidade. Ele não toma o seu lugar. Então não há como alguém sequestrar o seu corpo, como acontece em alguns filmes, né? Que nem o filme do Chuck, né? Que ele faz o ritual voodoo e ele ocupa o corpo de um boneco e depois ele ocupa o corpo de um menino. Não, isso não acontece. Não existe essa troca de corpo dentro da visão kardecista. Item 54. Numerosas observações e fatos irrecusáveis, dos quais falaremos mais tarde, conduziram a este resultado de que há no homem três coisas. Primeiro, a alma ou espírito, princípio inteligente no qual reside o senso moral. Segunda, o corpo, envoltório grosseiro, material, do qual está temporariamente revestido para o cumprimento de certos desígnios providenciais. Terceiro, o perispírito, envoltório fluídico semimaterial, servindo de elo entre a alma e o corpo. Há no ser encarnado três coisas: a alma, que é de onde vem o nosso senso moral, o self, dentro dessa visão junguiana; o corpo, que é este corpo físico que nós habitamos; e o perispírito, que é aquela fita dupla face que conecta o corpo ao espírito, que permite que um converse com o outro, que um interaja com o outro. Esse segundo envoltório da alma ou perispírito existe durante a vida corporal. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe, aquele pelo qual o espírito transmite sua vontade ao exterior e age sobre os órgãos do corpo. Então, ele por si só não é algo. Ele é o intermediário. Então, este é o médium do corpo. Tá? O perispírito faz esse papel de médium, ou seja, caminho do meio. Ele conversa com o espírito e ele conversa com o corpo físico. Essa energia que o espírito precisa dar em torno de comando, em torno de telepatia, não pode ser sentida pelo corpo físico, porque o espírito não diria imaterial, como foi orientado para não dizermos, né? Mas ele é imaterial como nós concebemos a matéria. Então, ele não consegue movimentar o corpo. Para movimentar o corpo, ele precisa do perispírito. Assim como para escrever alguma coisa você precisa do lápis. Tá? Então, o lápis é o perispírito, a folha é o corpo e você, a sua mente, a sua ideia é o espírito. Se você tentar escrever com o seu dedo sem o grafite, você não consegue. O seu dedo não consegue produzir substância que no atrito vai deixar um pedaço gravado e absorvido no papel. Por isso que você tem que apontar o lápis, porque o grafite vai ficando no papel e não sai mais. Eles têm propriedades que os conectam. O nosso dedo não. E se tivesse também, né, já teríamos desaparecido. As pessoas pensariam muito antes de sair escrevendo qualquer coisa, né? Como uma abelha que só pica em extrema necessidade porque sabe que vai morrer. Então, existe durante a vida corporal porque é o intermediário das sensações que o espírito percebe. A medicina, considerando apenas o elemento material ponderável, priva-se na apreciação dos fatos de uma causa incessante de ação. Mas não é aqui o lugar de examinar essa questão. Faremos apenas uma nota.
que o conhecimento do perispírito é a chave de uma infinidade de problemas até agora inexplicados. O Kardec fala, a medicina naquele momento só se preocupa com o que é ponderável, aquilo que pode ser colocado na balança, aquilo que pode ser observado. Tem que ponderar sobre isso. Como ela se priva da apreciação dos fatos, que estão dizendo, olha, tem alguma coisa a mais aqui, de uma causa incessante de ação, muitas coisas que até então eram inexplicadas continuaram inexplicadas. Não que hoje tenha mudado completamente, mas houve uma abertura para isso, então eu trouxe aqui mais uma nota do expositor no livro Psicossomática Hoje, capítulo 45, Somatização Hoje, de autoria de Sandra Fortes, Luiz Toffoli e Cristina Batista. A somatização foi originalmente, e para muito ainda o é, considerado um mecanismo de interferência da mente no corpo. Nessa visão, o termo somatização está associado à medicina psicossomática, que desde a primeira metade do século XX sinalizou a interação entre sofrimento emocional e o adoecimento físico como sendo muito mais íntima do que fazia crer o modelo biomédico dominante naquele momento. Psicossomática, psicomente, soma-corpo, seria a influência, que eles dizem interferência da mente no corpo. Adoecimentos no corpo produzidos pela mente. Como isso se daria? Kardec chama de perispírito o mecanismo que permite que isso aconteça. Continuando aqui na nota do expositor. O atual nível de desenvolvimento dos nossos conhecimentos demonstra que, considerando os modelos multicausais e integrais que atualmente norteiam as pesquisas em saúde, todas as doenças, de uma forma ou de outra, em maior ou menor grau, são também determinadas pelos aspectos psicológicos e sociais envolvidos na sua evolução. Todas as doenças são psicossomáticas para os psicossomatistas. Tem uma área da medicina que abomina estudos de psicossomática. Como em tudo, né? O que isso significa? Significa que se você tiver muito estresse, muita raiva o tempo todo, você está aumentando a sua circulação, então você tem mais propensão a ter um aneurisma normal. Isso não é difícil de imaginar. Hipertensão é uma tensão hiper. Hipertenso é aquela pessoa que vive tensa. Ah, eu vou dar conta. Ah, eu não vou dar conta. Por que ninguém fez isso? Será que eu vou conseguir amanhã? Esse cara vai ficar hipertenso. Não é porque a mente só está criando, é uma desconexão natural. Mas quando você pega, por exemplo, a obesidade é uma doença. As pessoas estão romantizando a obesidade, mas é doença. Obesidade é doença, porque ela é uma comorbidade de um comportamento compulsivo de alimentação. Ela pode ser uma comorbidade de uma questão da tireoide, mas é uma doença. Tanto que você não observa na natureza animais obesos. Não é da natureza animal ser obeso. Nós estamos no corpo animal. Então, se esse corpo animal fica obeso, é porque nós estamos com um comportamento disfuncional. A obesidade, portanto, pode matar, porque ela aumenta a chance de você ter problemas de refluxo, problema de gastrite, ela aumenta problemas cardíacos, consequências respiratórios, né? Ela entope as suas artérias. Então, a obesidade faz mal, pode deixar gordura no fígado, a tua alimentação. Então, ok, nós sabemos que a obesidade mata, né, mais rápido do que o não obeso. Diminui a tua chance de vida. Só que a obesidade em si, qual que é a causa da obesidade? É porque eu como muito. Mas por que eu como muito? Porque eu estou ansioso. Então é a mente gerando obesidade no corpo, por isso é psicossomático. Porque se eu tivesse a mente equilibrada, se eu não tivesse essa ansiedade, se eu não tivesse essa compulsão, eu não seria obeso. Se eu não tivesse a depressão, eu conseguiria fazer atividade física. Se eu não tivesse o desespero por conta de um complexo de inferioridade, de ganhar dinheiro para provar para o mundo que eu não sou inferior, eu não trabalharia 18 horas por dia. Eu teria tempo para ter qualidade de vida. Nesse sentido, a nossa mente, ela fica buscando resposta nas coisas, então como eu não sei exatamente o que eu preciso, o quanto eu preciso, porque eu fico me norteando pelos outros, eu sofro. Então toda doença que aparece de alguma maneira, ela é psicossomática. Porque a minha mente e a minha inabilidade de lidar com as questões que se apresentam para mim, principalmente as de inteligência emocional, a percepção dos meus sentimentos e manejo deles e tolerância a frustrações, é onde eu adoeço. E aí eu morro. Continuando na nota do expositor, psicossomática hoje. A forma como o sofrimento,
causa primeira da busca de cuidado e é reconhecido, validado e amparado, é parte integrante do processo do adoecer. As queixas físicas, em geral, são mais reconhecidas como legítimas, tanto pelos familiares quanto pelos profissionais de saúde, enquanto queixas psicológicas não encontram o mesmo grau de aceitação. E é isso que muitas pessoas vêm para a terapia, porque elas tiveram que somatizar para o marido acreditar, somatizar para o pai acreditar. Ah, isso é frescura, isso é frescura, isso é frescura. Aí dá uma doença. Aí, câncer. Agora é frescura. Burnout. Agora é frescura. Ataque de ansiedade, síndrome de pânico, toque. Isso é frescura? Não, agora eu posso ver. Então tem que ser ponderável, tem que ser tangível. Aí a pessoa acredita. Se nós acreditássemos quando o outro diz eu não estou bem hoje, eu estou triste hoje, eu não estou afim de trabalhar hoje, a pessoa não precisaria deprimir. Mas tem que ter um atestado do psiquiatra falando que está deprimida para o chefe falar, ok, fica em casa 6 meses. Porque se ela fala, hoje eu não estou afim de trabalhar, vagabundo, não quer nada com nada, é isso. É a cultura. Você pode estar deprimido num nível de querer cometer suicídio. O que quebrou o dedinho recebe o atestado, você não. Ah, o dedinho está quebrado? Tá bom. Ele pode ter engessado em casa, ninguém pede o raio-x. Mas para provar que você está com uma questão psicológica, eles pedem o laudo do psiquiatra. Porque tem muita gente que mente. E esse é o ponto difícil. Quando nós não acreditamos no que estamos sentindo. Ah, isso aqui é só uma fase. Isso aqui é só porque a lua virou. Isso aqui é o Mercúrio retrógrado. Isso aqui é porque falta um mês para o meu aniversário. Isso aqui. E nunca é a coisa em si. Então nós vamos deixando até que vire uma fratura exposta. E a fratura exposta é o diabetes, é o câncer, é a fibromialgia, a fratura exposta. Né? É a úlcera gástrica, é a constipação intestinal, é o cálculo renal. Isso é a fratura exposta. Está exposto. Ó, fiz o exame, apareceu. Exame de ressonância, apareceu. Fratura exposta. E quando ela está imposta, quando ela é colocada pela mente, ninguém acredita. Então, dane-se os outros. Quem tem que acreditar é você. Porque o teu espírito está com uma dor, ele vai impregnando essa dor no perispírito. Se ela não é resolvida, ela chega no corpo físico. Então, quando chega no corpo físico, não é porque você foi dormir mal e acordou bem, é porque você está mal há meses ou até mesmo anos. Um comportamento simples. Quando vem o câncer aos 45, é por causa do cigarro que você acendeu aos 11, que foi continuado e você acendeu o cigarro para se incluir na turma, você acendeu o cigarro para lidar com a tua fobia social que você nem sabia que tinha, o senso de deslocamento, a busca por pertencimento, porque tem um complexo de rejeição, e aos 45 você tem um câncer e não sabe por quê. Porque não tratou lá atrás a dor aos 11 anos. E achou que se não fumasse, não ia fazer parte do grupo. Se não fizesse parte do grupo, não ia ser feliz. Então é tudo mental, segundo essa abordagem. Voltando em Kardec. O perispírito faz, então, parte integrante do espírito, como o corpo faz parte integrante do homem. Entretanto, só o perispírito não é mais o espírito, como apenas o corpo não é o homem, porque o perispírito não pensa. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem. É o agente ou o instrumento de sua ação. Então, o perispírito faz parte integrante do espírito, como o corpo faz parte integrante do homem. Quando nós desencarnamos, o corpo fica, o espírito vai e o perispírito também, dependendo do planeta em que o indivíduo está. Entretanto, só o perispírito não é mais o espírito, como apenas o corpo não é o homem. O que é o homem? O espírito dentro de um corpo. Aí você fala, isso é um homem, isso é uma mulher. O que é um espírito sem corpo? Cadáver. Não é um homem. Tanto que você enterra para os vermes comerem. Não é mais um homem. Ou crema. Para jogar no rio mais bonito, mas não tem mais um homem ali, uma mulher. Tá? Falando do homem como ser, né? Porque o perispírito não pensa. Então, o perispírito é uma função, é uma ferramenta para comunicar o pensamento que é do espírito. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem. É agente ou instrumento de sua ação. Então, o corpo sem o espírito não tem vontade própria. O perispírito sem o espírito não tem função.
Concluímos que a forma humana é a forma típica de todos os seres humanos em qualquer grau de desenvolvimento. Mas a matéria sutil do perispírito não tem a consistência nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Ela é, se assim podemos dizer, flexível e expansível. Então aqui é onde ele explica que é por isso que os espíritos aparecem com formas quando eles se materializam para alguém. Ele é flexível e expansível. Então eles vão falar, por exemplo, das zoomorfizações. Tá? Você vai ver em mesas mediúnicas espíritos que aparecem em forma de lagarto, crocodilo, cobra, dragão, morcego. Dificilmente ele aparece como unicórnio, sabe? Símbolos positivos. Porque o positivo é o ser, né? Eu não vou aparecer como um unicórnio, eu não vou aparecer porque eu sou o Vitor. Vocês me conhecem como o Vitor. Se eu morrer amanhã e alguns de vocês for médio e eu precisar comunicar alguma coisa, ó, avisa lá o canal Mude que a senha é tal, entra lá. Eu vou aparecer como Vitor. Só que então o processo de vou aparecer como lobisomem, vampiro, essas imagens arquetípicas negativas, essas imagens de sombra, de violência, de medo, é porque são indivíduos perturbados. Alguns foram levados a isso por processos hipnóticos. Então, quando você vai ouvir falar de ovoides, significa espíritos, como eles têm o perispírito e é flexível, eles vão sendo subjugados por campo mental hipnótico até diminuírem, como se fosse uma desidratação. Tá? Desidratar um cogumelo, desidratar um abacaxi, ele é desse tamanho, quando desidrata ele fica desse. Então eles comprimem o perispírito daquele indivíduo por força mental até que ele vire só o mínimo suficiente de espaço condensado do que ocupa o espírito. Ele pode ser expansivo, como ele pode ser reprimido. Então ele fica. É um símbolo, é como se ele fosse só aquilo, como se ele fosse um ovo. Então isso é um ovoide. E aí o que eles fazem? Eles pegam esse espírito e ficam falando: você não vale nada, você não vale nada, você é muito pequeno, você é muito pequeno. E ele vai aceitando aquele comando e aquele comando vai moldando ele, ele deixa de ter a forma humana e ele vira um ovoide, uma bolinha. Uma bolinha que tem como única informação mântrica dentro dela: você não vale nada. Aí eles pegam essa bolinha e implantam no perispírito de alguém. Fica aqui, ó, no teu perispírito. Você não vale nada, você não vale nada, você não vale nada. E aí leva ao suicídio. Então eles implantam vários. Eles subjugam, destroem a personalidade, transformam aquilo num único mantra e pregam nas pessoas que eles querem destruir. Aquilo colado no perispírito fica como uma informação que vai sendo recebida, daqui a pouco começa a chegar no corpo, pode levar a adoecimento ou a loucura ou ao suicídio. Isso seria um processo obsessivo grave, um processo obsessivo crônico, porque é constante a implantação de um ovoide. Então, quando eles falam de cirurgia espiritual para retirar ovoides, é nesse sentido, é separar o espírito que está ali, não é jogar fora, não é matá-lo, é separá-lo, levá-lo para tratamento, para que ele volte à forma humana. Em alguns casos, como eles fazem isso? Eles colocam esse espírito de volta num ventre materno e uma semana de gestação ela perde. Porque ele está voltando a tomar contato com a forma humana. Aí eles botam de novo, 2 semanas a outra mulher perde. Essas gestações. Gestação psicológica. A mulher está grávida, fica com leite no peito, mas os exames mostram que não tem nada ali dentro. Eles explicam que é um espírito sendo só conectado pelo perispírito, não pelo corpo. Porque ele só precisa entrar em contato de novo com a energia humana para aos poucos ir tomando essa forma. E às vezes depois de 5, 10 abortos que ele passa, o sistema dele, o self dele, o espírito dele, lembra de onde veio, volta à forma humana e aí ele consegue uma encarnação onde ele vai nascer com um profundo processo de inferioridade. Se o mantra dele foi você não vale nada, para que ele comece a ser tratado e talvez depois de 5, 10 encarnações ele volte a sentir-se bem. Por isso é muito grave. Por isso dizem que os espíritos que fazem isso são os magos negros, que é aqueles que utilizam do conhecimento energético para fins ocultos. Porque ele é flexível e expansível. É por causa é por causa da propriedade de seu envoltório fluídico que o espírito que quer se fazer conhecer pode, quando isso é necessário, tomar a exata aparência que tinha em vida.
mostrar mesmo marcas corporais que podem ser sinais de reconhecimento. Então não é que ele, eu não tenho o braço, mas o filho da mulher não tinha o braço. Ele pode se mostrar sem, porque ele não tem aquele corpo. Isso é só uma forma que ele mostra. Ele pode ser, como eu disse, uma bolinha. Como ele pode ser um ovoide para o negativo, ele pode ser só essa luz andando pelo espaço. Jesus, Chico Xavier, uma luz. Só a expressão necessária para caber o espírito. O resto do corpo é apenas função, que nós precisamos de uma coisa para puxar outra. É uma engenharia avançada, né? Uma geometria avançada, porque você tem que ter um cérebro, comando, um braço, não sei o quê, para fazer todas as coisas. Né? Senão seríamos todos Stephen Hawking. Só, só parados aqui conversando roboticamente, entende? Mas nós precisamos da expressão, de tocar, de abraçar, do livre-arbítrio para poder cometer violência, né? Para nós sabermos quem somos, o que eu faço com esse corpo. Se eu uso muita energia, se eu como muito, se eu sou expansivo demais nas coisas, significa que eu estou desperdiçando uma energia. De violência, de tudo, né? Sexual. Desperdício de energia, tá? Não estou entrando aqui em coisa de certo ou errado. Estou falando desperdício de energia. Potência, por exemplo, que um sêmen tem de gerar uma vida, um óvulo tem de gerar uma vida, é quando a mulher se masturba, o óvulo não vai embora, mas no caso do homem, sim. Né? Se o homem se masturba e está jogando sêmen fora toda hora, ele está jogando fora um poder gigantesco que ele poderia ter dentro dele em termos de energia mesmo. Uma energia que é desperdiçada, uma energia geradora de vida e ele joga milhões, bilhões, trilhões fora ao longo de um mês. Desperdiçar energia. Por um pico, sabe, um prazer rápido, assim, de segundos. Eu quero tudo agora e esvazio. Eu quero tudo agora e esvazio. Se mantém aquilo dentro de você, ela funciona mais como uma radioativa, né? Como uma usina nuclear. Viu-se, sob a influência de certos médiums, aparecerem mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que têm calor, que se podem apalpar, que oferecem a resistência de um corpo sólido, que seguram e que de repente se desvanecem como uma sombra. Então, o processo de materialização. Quando o espírito encontra um espírito que tem a mediunidade de efeitos físicos, significa que ele consegue, ele tem uma energia dentro dele que pode ser utilizada pelo perispírito do desencarnado para momentaneamente mostrar uma imagem tangível que depois desaparece. Então, nota do expositor. No artigo As Aparições de Espíritos e os Agêneres, de José Reis Chaves, do O Tempo. Os agêneres são espíritos encarnados e desencarnados que aparecem, podendo eles inclusive ser materializados e palpáveis. Esse fenômeno é chamado também pelo espiritismo de emancipação, pela Igreja Católica de bilocação, fenômeno que aconteceu com alguns santos católicos, sendo os mais conhecidos os ocorridos com Santo Antônio de Pádua e Santo Afonso Maria de Ligório. Os cientistas de Prêmio Nobel de Física e Química William Crookes e Charles Riches e outros, também famosos, como o russo Akazakov, comprovaram a realidade desse fenômeno, chamado também de viagem astral. Bilocação, indivíduos que foram vistos em dois lugares do mundo ao mesmo tempo. Não é assim, na minha sala e no banheiro. É no Brasil e na China. Bilocação. Então, se é possível que um indivíduo esteja em dois locais ao mesmo tempo quando está encarnado, por que não poderia desencarnado? Se o que ele está projetando lá não é o corpo dele, é apenas uma imagem, se ele está em dois lugares ao mesmo tempo, o corpo só está em um. O outro é um holograma, é uma projeção. Se essa projeção pode ser vista e sentida daquele lado, por que isso não pode acontecer quando desencarna, se é o mesmo movimento? É isso que Kardec coloca para nós pensarmos. Ó. Viu-se sob a influência de certos médiuns aparecerem mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que têm calor, que se podem apalpar, que oferecem resistência de um corpo sólido, que seguram e que de repente se desvanecem como uma sombra. E aí esses estudos e a própria igreja reconhecendo, mas isso é santificado, é canonizado. Quando isso acontece, Deus autorizou, isso é um milagre. Eles não tentam olhar e falar isso. Bom, se esse cara conseguiu isso, vamos estudar para que nós também consigamos. Não, tem que ser tratado dessa maneira, senão eles entram em colapso com aquilo que é considerado feitiçaria, como eu disse. Eles vão ter que queimar eles mesmos na fogueira, ou então eles vão ter que indenizar todos que eles queimaram, e aí haja ouro para isso. Item 58.
A natureza íntima do espírito, propriamente dito, quer dizer do ser pensante, nos é inteiramente desconhecida. Ela se revela apenas por seus atos e estes só podem atingir nossos sentidos materiais por um intermédio material. A natureza íntima do espírito propriamente dita nós não conseguimos explicar. É isso que Kardec diz. O que tem de natural ali, o que forma o espírito, quais são os elementos, nós não sabemos. Nós só conseguimos saber que ela se revela por seus atos. E esses só podem atingir os nossos sentidos materiais por um intermédio material. Como eu falei de você fumar um cigarro e soltar a fumaça, você só consegue ver a fumaça quando ela está carbonizada. Eu estou aqui respirando e vocês não estão vendo nada. Mas se eu acender um charuto aqui, vocês vão ver fumaça para todo lado. Este mesmo ar que está aqui, ele apenas se tornará visível. O espírito faz esse mesmo sentido. Ele está ali o tempo todo, mas em dado momento ele se utiliza de algo material, que é esta força do médium, para que você o veja. E assim como essa fumaça do cigarro aos poucos vai desaparecendo, porque ela volta a se fundir com o ar e ela vai se emancipando, o espírito também. Ela não ficaria ali parada. Ele só fica condensado quando está dentro de um corpo físico. Aí o espírito não se perde mais. Depois que ele desencarna, ele toma toda a forma. Tá? Então, assim como nós precisamos da fumaça para nós enxergarmos o ar, nós precisamos de algo material do perispírito para enxergarmos o espírito. O espírito tem por instrumento direto seu perispírito, como o homem tem seu corpo. Seu perispírito é matéria, como acabamos de ver. O espírito tem em seguida, por agente intermediário, o fluido universal, espécie de veículo sobre o qual ele age, como nós agimos sobre o ar para produzir certos efeitos, com a ajuda da dilatação, compressão, propulsão ou vibrações. Flauta, por exemplo, é ar. Uma orquestra, você tem o trombone, você tem o trompete, você tem o clarinete, você tem ar, é tudo ar ali dentro. Então, se nós conseguimos, usando os veículos certos, fazer com que o ar produza sons e efeitos, ou até efeitos físicos, como um furacão derrubando uma casa, o espírito também tem esse agente, só que ele se utiliza do fluido universal. Esse fluido universal, então, seria esse fluido onde nós estamos inseridos, todos nós, do qual nós também somos formados. Então, isso nos conecta ao espírito. O espírito que habita meu corpo foi criado dentro desse fluido universal, assim como o meu corpo. Como eu tenho carbono no meu corpo, eu tenho fluido universal no meu espírito. Como o espírito também é fluido universal, ele consegue utilizar esse fluido para se comunicar comigo. Então eu entendo isso como pensamento. Aí eu não preciso de perispírito. Mas para comunicação material, de escrever um livro, de pintar um quadro, de falar com a minha, de me dar intuição para que eu fale, ou uma mediunidade mecânica, aí ele precisa do perispírito. Quando vemos o ar derrubar edifícios, o vapor puxar massas enormes, a pólvora gaseificada levantar rochedos, a eletricidade quebrar árvores e furar muralhas, que há de estranho em admitir que o espírito, com a ajuda de seu perispírito, possa levantar uma mesa? Sobretudo quando se sabe que ele pode se tornar visível, tangível e se comportar como um corpo sólido? Então não é isso. Nós temos um átomo. Um átomo. Eu estou cheio de átomos em mim agora. Mas se você particionar um deles, Hiroshima, Nagasaki, bomba atômica. Bomba atômica. É toda essa energia dentro de um átomo. Não se pode quebrar um átomo porque há uma explosão atômica. Alguém pode dizer isso? Se eu soprar eu poderia dizer para você, olha, é possível soprar com tamanha força, não eu, mas o mundo, a ponto de derrubar uma casa? Por que a pessoa acreditaria nisso? Até que venha a primeira ventania. Como que um raio pode rachar uma árvore? Essa eletricidade tem o poder de rachar uma árvore, mas ela está agora passando pela tua televisão e não está quebrando sua televisão. Energia. Energia elétrica. Com o condicionamento certo, com o cabeamento certo, com o isolamento certo, ela consegue ficar ali retida com a alternância certa, a corrente certa,
Ela não queima nada. Aí, obrigado, Nikola Tesla, pelo trabalho desenvolvido. Obrigado, Thomas Edison, pelo trabalho desenvolvido e por copiar o trabalho de um ou outro. Nós temos aqui essa ideia. Então, se eu consigo canalizar também a energia espiritual, sabendo os isolamentos certos e dominando a técnica, eu consigo comunicar ao outro sem fazê-lo possuir, ficar parecendo que está tendo uma convulsão. Quando eu não domino isso como médium, aí eu começo a derrubar tudo, aí a minha mediunidade não é ostensiva, né? Ela é expansiva, ela é teatral, ela é anímica. Eu não aprendi a dominar esse meu cabeamento, vamos por assim dizer. Então é isso que Kardec fala. Se essas forças invisíveis podem movimentar a matéria, por que o espírito não? Próximo encontro, dia 23 de março, capítulo 2, da segunda parte, Manifestações Físicas, Mesas Girantes. Aí sim falaremos sobre as mesas girantes diretamente, ok? Espero que tenham gostado. Continuem se aprofundando nos próprios estudos com mais informações. Nos encontramos semana que vem. Um grande abraço e muita paz.